Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter aula de técnicas integradas. Há um tempo atrás eu comentei com vocês sobre o plano de negócios. O plano de negócios aqui é um assunto da nossa disciplina muito importante, que ele vai continuar na segunda série, vai continuar na terceira série. Vocês terão que dar sequência a ele. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais o que é o plano de negócios, para que ele serve, tá? Eu já tinha comentado com vocês dessa importância de dominar o assunto, para depois dar sequência ali nos outros anos, tá? Nas outras séries. Vamos lá para os nossos objetivos, então. Compreender o que é plano de negócios e por que ele é importante. Conhecer um passo a passo prático para estruturar o plano. Relacionar também o plano com decisões já vistas. Então, nós já vimos a estruturação jurídica, já vimos o CNAE, já vimos os regimes tributários e também o contrato social e capital social. Então, esses assuntos ali, depois que a gente já trabalhou, já fez, inclusive, exercícios sobre eles, eles vão, assim, dar o suporte para que vocês consigam montar o plano. E depois vamos fazer a reflexão sobre como o plano serve como um mapa, né? Como um mapa para guiar o crescimento da empresa. Então, hoje a nossa aula é bem importante, ela vai ajudar muito vocês nas próximas séries, tá, gente? Plano de negócios. Quem é que sabe me dizer o que é plano de negócios? Se vocês já tiveram uma ideia do que é plano de negócios, tá? Pode ser o quê? Tem relação com o quê? Esse plano é o planejar. Então, planejar situações que venham a beneficiar aquela empresa. Esse plano de negócios, ele pode estar relacionado também às escolhas. Então, antes de você ter esse plano de negócios, você tem que saber o que é uma forma jurídica, também saber o que é um CNAE, os regimes, também os regimes tributários, entender também o que é um contrato social. Então, esses itens aí acima vão organizar o teu plano de negócios. E o plano de negócios é o quê? Então, na verdade, ele é um documento que mostra como a ideia vira um negócio, né, de verdade, sustentável e com números, tá? Então, é realmente colocar a mão na massa e montar aí esse negócio de verdade. Vou dar um tempo aqui para vocês vão assistir aqui esse vídeo, ele fala o que é o plano de negócios em 8 passos, depois a gente vai retomar esses passos aqui, mas ele dá uma visão geral do que você que pode entender, né, sobre plano de negócios. Então, vamos lá, para assistir o vídeo. Então, o que é plano de negócios? É um documento que explica a ideia, o mercado, como a empresa vai ganhar dinheiro e quanto precisa investir, como será a operação e quais riscos existem. Então, ela serve para planejar e também para apresentar a ideia de parceiros, os bancos, os investidores. Então, esse plano de negócios é exatamente um mapa, um caminho, né? E sem esse mapa aí é a chance de perder, e perder muito do que foi investido. Então, é importante que você saiba fazer esse planejamento, tá? Então, é uma ideia que nos dá. Essa tela aqui, vocês vão anotar no caderno, porque ela vai ajudar vocês também nas demais séries, porque você vai ter que explicar o que você sabe sobre plano de negócios que você aprendeu na primeira série. Ok? Então, todo mundo já anotou, muito bem. Então, não há um formato único de plano de negócios. Então, cada negócio, ele pede um jeito, né? Uma forma de fazer. O importante é responder bem as perguntas. Olha que perguntas nós temos. O que vamos vender?
Se você está no ramo de vender, então temos que pensar qual é o produto. Para quem? Quem será o nosso cliente? Quem vai ser o beneficiário daquele produto? Quem vai utilizar o produto? Por quanto? Olha o valor. Quanto custo? Qual o custo dele? Vai gerar o quê? Por quanto eu vou vender ele? Qual é o custo dele? Qual o lucro que eu vou ter? Como operar e como crescer? Olha, são perguntas bem importantes que você tem que fazer durante o planejamento do negócio, antes de você exatamente seguir, né, com a ideia. Então, a ideia é, primeiro, você se perguntar em relação ao plano do que você quer realmente vender ou que você quer produzir. Primeiro passo para montar o plano: ter uma proposta de valor. O que você entrega que realmente ajuda o cliente? Por que é melhor do que as opções atuais? Então, por que será que o cliente tem que comprar o teu produto do que o produto que é o concorrente? Qual é a diferença entre o teu produto do produto do cliente, do concorrente, né, que faz o mesmo produto, mas tem uma diferença nele? Por exemplo, doces personalizados, prontos em 24 horas para as festas pequenas. Olha só. Então, quer dizer que posso entrar em contato com a tua empresa que vende doces e em 24 horas eu posso esses doces para minha festa. São festas pequenininhas lá, fiz uma festa na minha casa e precisei desses doces personalizados. Então, é um diferencial. Então, que diferencial tem na tua proposta? Isso é uma proposta de valor, certo? Segundo passo para montar o plano. Público-alvo, as pessoas, quem compra, a idade, a renda, onde mora, como descobre o produto. Persona, descreve um cliente típico em 3 linhas, tá? Então, olha só a dica. Se todos são público, ninguém é. Então, você tem que ter um público específico. Então, significa que quando você tenta vender para todo mundo ao mesmo tempo, você acaba não atendendo bem ninguém em específico. Então, pense quem realmente interessa para esse teu produto que você está produzindo ou que você está vendendo. Então, a idade, a renda, onde ele mora, como que descobre esse produto, como que ele vai atrás, por que ele foi atrás do teu produto. Então, você vai descrever também um cliente típico aí. Se você conseguir descrever ele, daí sim, daí você tem um cliente específico. Então, é importante ter sempre esse cliente. Terceiro passo, produto ou serviço. Olha só, também é uma decisão importante. Lista do que será vendido, tamanhos, versões e benefícios. Inclua garantia ou políticas de troca, se houver. Então, se você está vendendo roupas, por exemplo, uma loja de roupas, então, como que vai ser a troca? Que fique bem claro para o cliente como que ele vai fazer essa troca. Quantos dias ele tem, como que deve estar esse produto quando for para ser devolvido, né? Então, pense no valor percebido aí, não só no item físico, tá? Você tem que pensar também nisso. Se é um produto ou se é um serviço. Quarto passo, mercado e concorrentes. Então, ache 3 concorrentes. Note preço, forças e fraquezas. Anote o que ele faz para ele vender. Por que será que ele está vendendo mais do que você poderia vender? Tá? Então, tem uma estimativa de quanto você pode fazer, precificar. E também identifique o espaço onde você pode se destacar. Então, veja onde que ele se destaca, veja onde que você poderia se destacar, que espaço é esse. Observe avaliações de cliente, o que o cliente fala sobre o produto do concorrente. Então, para achar aí quais são as dores reais, né, que o cliente mostra quando ele explica lá, o produto veio com avaria, com problema, que tipo de problema que veio. Veja se o teu produto também não tem esse mesmo problema, né? Então, veja aí que
Tem que estar apresentado, tudo isso aqui que eu estou falando tem que estar no plano de negócios. O quinto passo, modelo de receita e preços. Então, como o dinheiro entra, venda unitária, assinatura, pacote, serviços, fazer o cálculo simples ali da receita do mês, que seria o preço mais a quantidade, vezes a quantidade, perdão. Também o teste de 2 preços, faça um teste ali, se você colocasse tanto, acrescentasse mais 30% sobre aquele valor lá, quanto que daria? Será que cobriria o custo, né, do produto? Então, veja aí quanto que você quer ganhar a mais sobre aquele produto. Então, veja o efeito na quantidade vendida, tá? Porque às vezes você pode até colocar um preço melhor para o cliente em relação ao que o concorrente está fazendo e você acaba ganhando na quantidade, né? Porque você vai vender com mais quantidade que o concorrente está vendendo. Que eles, no caso lá, o valor do cliente, do concorrente é maior. Então, dá para fazer uma estrutura aí de plano de negócios envolvendo estratégias de venda. Custo e capital social. Custos fixos, aluguel, internet, salários, mensalidades, tudo isso você tem que fazer o cálculo antes. Custos variáveis, como da matéria-prima, da taxa do cartãozinho e da embalagem. Tá? Capital social, o dinheiro que os sócios colocam para começar e também para suportar os primeiros meses que são mais críticos. Você não é conhecido no mercado, não sabe se realmente vai vender o teu produto, como que vai ser vendido, se a estratégia de venda online está funcionando, se não tem que ser a partir da venda física também. 7º passo, investimento inicial. O que precisa comprar antes de abrir? Então, equipamentos, de repente uma reforma no estabelecimento ali onde você está, tem que fazer o site, taxas de abertura, o marketing inicial. Então, esse marketing inicial ali, como você está fazendo uma venda online, então tem que pensar nisso também. Então, coloque valor e prazos de uso de cada item. Tudo isso antes. 8º passo, a projeção de venda simples. Então, estime aí 3 meses. Então, mês 1, mês 2 e mês 3. Faz uma estimativa tanto de custo como de vendas. Tá? A projeção de vendas simples também exige uma estimativa de custos também, não só de vendas, tá, gente? Você precisa ver lá quanto que você vai gastar, para quanto que você vai vender, para ver se realmente você vai ter lucro. Então, expliquem por que esses números fazem sentido. Baseiem-se em capacidade de produção, horário e canais. Então, será que terão 8 horas diárias de produção? Será que terão uma quantidade menor de horas ali na produção ou até mesmo no contato com o cliente? Então, cada um vai registrar. 9º passo, que é o ponto de equilíbrio básico, quando a receita paga todos os custos do mês, tá? Opa, então quer dizer que eu não estou tendo prejuízo. Ideia central, aumentar margem ou vender mais, traz o ponto de equilíbrio também, né? Para mais perto. E se quiser uma fórmula, que seria lá custo fixo dividido por preço menos custo variável unitário. Então, essa também pode ajudar vocês para fazer o ponto de equilíbrio em unidades, tá? Isso pode ajudar também. 10º passo é o marketing e os canais de venda. Onde e como que vocês vão atrair e vender? Instagram, WhatsApp, quiosques, parcerias, marketplace. Então, defina esse conteúdo e a frequência. Exemplos, 3 posts por semana, 10 contatos diretos. Como que você vai fazer esse marketing? Como que você vai entrar em contato com os seus futuros clientes? Então, os canais de venda mesmo. E o 11º passo é a operação. Fornecedores, estoque, produção, entregas, atendimento. Veja o desempenho ali do fluxo do pedido, do contrato até ao pós-venda.
Então, volte a falar com esse cliente, veja se ele consegue fazer uma avaliação para você, se ele está satisfeito, se ele ficou satisfeito com aquele produto. Então, tem que fazer tudo isso no plano. Definam ferramentas, planilhas, app de pedidos, links de pagamentos. 12º passo, time e papéis. Então, quem faz o quê? Então, entre os funcionários que porventura você tenha, quem vai fazer as finanças, quem vai fazer o marketing, quem vai fazer a produção, a logística, o suporte. Coloquem metas simples por função. Por exemplo, responder mensagens em até 2 horas. Tá? Pode ser, de repente, um limite ali que você dê. Ah, não, responder até 3 horas. Então, você vai dar um suporte, né, vai colocar isso no plano, já deixar meio pré-definido. 13º passo, jurídico e o fiscal. Então, estrutura jurídica escolhida, CNAE, né, que nós vimos, regime tributário também, as licenças, que também nós já vimos. Então, para a sociedade, os pontos de contrato social já definidos, inclusive o capital social de cada sócio. Então, aqui também você vai ter que escrever mais. Recorra às aulas que nós já tivemos e tente aqui resgatar os conceitos do jurídico, tá? Que essa parte ali nós vimos bem detalhadamente lá para trás. E os regimes tributários também, tá? Qual deles que vocês vão adotar aqui. Os riscos e planos, no plano B que nós devemos ter, temos que pensar isso também. Então, faz parte do passo a passo. O 14º item aqui seria você listar 3 riscos prováveis. Fornecedor atrasar, se ele for atrasar, o que pode acontecer? Vendas caírem ou equipamento quebrar. Então, essas 3 situações ali são riscos que podem acontecer na empresa. E diga como reduzir e o que fazer se acontecer. Então, é importante escrever sobre isso. Ó, o plano de negócios tem bastante itens para você completar. 15º é um cronograma. Então, um cronograma para 30, para 60 e para 90 dias. O de 30 dias, você vai abrir canais, fechar fornecedores e fazer um teste de vendas. Já com 60 dias, você tem que ajustar preços, fazer uma campanha de lançamento, revisar custos. Em 90 dias, avaliar resultados e decidir os próximos passos a percorrer. Então, você tem um cronograma de 90 dias, de 3 meses aqui. Então, esses 3 meses, essa prévia, você vai ter que fazer no plano de negócios. Já o 16º item, ele traz os indicadores de sucesso. Então, exemplos. Os tickets médios, taxas de conversão, prazo de entrega, margem de clientes que voltam e também as escolhas de 3 indicadores que acompanham toda a semana. Tá? Então, você tem que também fazer uma previsão desse sucesso aí, caso tenha, né? Então, hoje nós vimos aqui um plano de negócios como se fosse um mapa, passo a passo. Então, ele organiza a ideia, os números e o jeito de operar para que o negócio funcione de verdade. Então, esses passos a passos, vocês precisam fazer ele, registrar no caderno. Depois, vocês podem até digitar e depois enviar aqui para o nosso contato, também deixar uma cópia aí com a professora que está na sala de aula, que vai auxiliar vocês nesse passo a passo. É um trabalho bem árduo, né, intenso, mas é importante vocês já terem uma noção como fazer. Vocês serão técnicos em administração, tem que ter uma noção geral dessa estrutura. Então, ao longo dos 9 trimestres aí que nós temos pela frente, né, já cumprimos uma parte dele, vamos construir o plano passo a passo, testando e melhorando a cada etapa. O que nós esperamos, então, no final, quando terminar lá o nosso ano? No caso, vocês terminarão a primeira série do ensino médio, entrarão no segundo, já com uma noção de plano de negócios bem clara, com números realistas, com caminhos de venda já definidos e uma apresentação pronta para uma banca, tá, pessoal? Então,
tem uma sequência aqui e por isso que é tão importante vocês fazerem esse plano de negócios. Resumindo então a nossa aula, o plano de negócios é um mapa que organiza a ideia, ele também mostra os números e define como a empresa vai funcionar. Então, ele ajuda a reduzir riscos, também a orientar decisões e a apresentar o projeto de forma clara para os sócios, para os investidores e também para os clientes. Ao longo de 9 trimestres, né, olha só, são 9 trimestres. Então, você vai terminar lá na terceira série do ensino médio com tudo pronto. Cada etapa que estudarmos será incorporada ao plano. Então, até que o final, nós teremos um documento completo, claro e pronto para apresentação. Então, estamos iniciando a recém os primeiros contatos com esse plano de negócios. Vocês terminarão lá o ensino médio com ele prontinho para apresentar para a banca. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.